Uma entrevista importantíssima foi concedida em São Paulo na concentração do Inter horas antes da partida desta noite contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O presidente do clube, Alessandro Barcelos, fez revelações importantes e falou sobre os negócios recentes do Internacional no mercado de transferências. Aqui a gente repercute o que o mandatário do clube, candidato à reeleição, falou, principalmente sobre os reforços, porque eu tenho detalhes para trazer para vocês em relação à renovação de um atleta titular do elenco que foi efetivada na noite de ontem, Gustavo Scarpa, Leandro Damião, o meia do Atlético Goianiense que foi veiculado no Internacional ontem à noite e, obviamente, a gente fala muito da partida de hoje, porque tem informações importantes em relação à equipe que entra em campo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito de Inter e Corinthians, Corinthians e Inter, hoje 18 horas lá em São Paulo. O Internacional pode ter uma dúvida na equipe titular, tem novidades na delegação, o jogador voltando de última hora para Porto Alegre, e a gente fala muito sobre a entrevista concedida pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos, hoje pela manhã, confirmação de negócios acontecendo, Leandro Damião, Gustavo Scarpa, renovação com o titular do elenco. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora, mas antes não te esquece de deixar o like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, já dá essa força que é muito importante aqui para os conteúdos no canal continuarem crescendo. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm um oferecimento de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet nesse primeiro depósito. Colocou 100 pila, por exemplo, com 20% em cima do primeiro depósito, tu ganha 120 para brincar lá na KTO. Corinthians e Inter logo mais 18 horas, tá pagando 2,50 a vitória do Corinthians, 3 o empate e uma vitória do Inter 3,10 lá na KTO. Eu vou correndo lá apostar em empate ou Inter. O Inter não perde pro Corinthians, acho que tem chance de ganhar, mas eu empataria empate ou vitória do Inter para garantir uma graninha lá na KTO. Tu pode fazer isso também, tá certo? Bom, pessoal, 18 horas, Corinthians e Inter, o Internacional que hoje, com a vitória recente contra o Cuiabá, o São Paulo venceu e ultrapassou o Inter de novo. Colorado é 10º colocado, 49 pontos. Pode chegar a 52. Se o São Paulo empatar o seu jogo, o Inter passa o São Paulo e fica na 9ª colocação. Pode atrapalhar o Corinthians, que é 13º, 47 pontos. O primeiro dentro da zona é o Bahia, que pode chegar a 44. Pode ir para uma última rodada o Corinthians. A tendência é que não caia, mas vamos lá, né? Se der para atrapalhar o Corinthians de alguma forma, é confronto direto, é importante, tem uma rivalidade muito grande. Depois daquele roubo de 2005, seria interessante o Inter atrapalhar a vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro e por si só vencer o Coringão, tá certo? Lembrando, Johnny deve ir pro jogo, tá recuperado do problema que teve no tornozelo direito, levou um pisão no segundo tempo contra o Cuiabá. Rômulo teve um problema na panturrilha, ficou inclusive fora do jogo contra o Cuiabá, apesar de ter viajado com a delegação, nem no banco ficou, não treinou. Pelo que eu recebi, ele tá tendo dificuldade até para caminhar por conta das dores na panturrilha esquerda e voltou para Porto Alegre. João Dalla Corte e Dalbert viajaram com a delegação, estão em São Paulo e devem aparecer no banco de reservas. O Pedro Henrique está suspenso, mas seguiu com a delegação lá em São Paulo. O time deve ser aquele que a gente conhece: Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes na vaga do Vitão e Mercado na dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, Arangues, Maurício e Wanderson na linha de frente e a dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. Eu falei do Gabriel Mercado na zaga, o Inter que confirmou ontem a renovação contratual do Gabriel Mercado. A gente já disse que isso estava próximo de acontecer. O que eu tinha é que faltavam alguns detalhes burocráticos, mas ele renovou naquele período que a gente falou, mais uma temporada para o zagueiro argentino de 36 anos, até dezembro de 2024, o novo contrato dele com o Internacional. A tendência é, inclusive, que ele se aposente depois de encerrar a carreira, ou talvez vá para o River Plate, que ele tem sua história também, encerrar a carreira, enfim, fazer uma última temporada, mas essa temporada deve ser a última 2024 dele com a camiseta do Internacional. E eu quero trazer agora aqui alguns detalhes sobre contratações, porque a gente vem falando muito do nome do Shailon,
meia do Atlético Goianiense. Eu trouxe a informação ontem à noite aqui no canal, que veio primeiro com o GE, que é confirmada pelo staff do jogador que surgiu no São Paulo, hoje está no Atlético Goianiense. Vou falar sobre Gustavo Scarpa, sobre Leandro Damião também, informação importante sobre o atacante que fez história no Internacional, sobre a busca para o centroavante. Eu vou falar sobre isso agora, tá? Vamos lá, eu trouxe a renovação do mercado até dezembro de 2024. Sobre Gustavo Scarpa, o que eu ouvi recentemente agora, entre ontem à noite, depois que eu gravei o vídeo e publiquei aqui no canal, e agora pela manhã, antes de gravar esse conteúdo para vocês. O negócio pelo Gustavo Scarpa é muito complexo, tá? O Inter tá vivendo uma eleição, isso tá influenciando também, então tudo é feito de maneira mais rápida também nesse sentido. Mas a pessoa que eu conversei enxerga o negócio como muito complexo, tem chance de acontecer, mas tem que principalmente convencer o Gustavo Scarpa de jogar no futebol brasileiro. O Inter já garantiu para o Nottingham Forest da Inglaterra, onde o Scarpa tem contrato até julho de 26, ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia até junho do ano que vem, de 24, mas o Inter já garantiu para o clube inglês que paga os 4 milhões e meio, mais de 20, 21 milhões de reais pelo jogador de 29 anos. Agora falta o Scarpa querer jogar no Inter. E eu ouvi de uma pessoa do Inter que ele pode jogar tanto na do Maurício, quanto na do Arangues, mais pelo lado direito, mas também na do Wanderson caindo mais pelo lado esquerdo, que enxerga ele jogando nessas três funções, a ver como serão os próximos dias de negociação. Sobre Shailon, meia que surgiu no São Paulo, informação que veio com o Caê Mota e com o Bruno Ravazoli no GE ontem, e que o empresário do jogador está confirmando. Uma pessoa muito importante do alto escalão do futebol do Inter me disse, não tem nada, não tem negociação pelo Shailon, tanto que se veiculou até que teria uma reunião marcada entre o Paulo Pitombeira, que é empresário do Shailon, tem, por exemplo, o Gabriel Ruffi no Internacional, negociou o Nicão, vocês vão lembrar, na temporada passada com o Inter. A reunião seria entre Paulo Pitombeira e Inter na concentração do Inter em Guarulhos, São Paulo, antes desse jogo ou até depois do jogo de hoje contra o Corinthians. Essa pessoa negou completamente essa reunião, disse que não tem interesse do Inter no Shailon, que fez uma ótima Série B no Atlético Goianiense. Eu conversei com o Adson Batista, presidente do Atlético, que me disse que não sabia sobre essa reunião, mas que tem uma ótima relação. E, de fato, a relação entre Alessandro Barcelos e Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, é muito boa. O Baralhas deve ser adquirido em definitivo, o Inter deve praticamente recuperar os 5 milhões que investiu no Gabriel Baralhas, mas ele disse que não está sabendo nada sobre Shailon no Internacional. Sobre centroavante, tá? O Inter está próximo de fechar com o Bruno Rodrigues. A direção não confirma que está próxima de fechar, mas que está sim negociando com o atacante. Foi questionado para essa pessoa do alto escalão se o 9 que deve vir é pica. É um 9 craque, bom jogador, que vem aqui sem nenhuma dúvida de que vai ser titular. E me disseram o seguinte, sim, Lucas, o 9 que a gente quer é nessa condição. Eu não sei se vocês enxergam o Bruno Rodrigues nesse 9 pica que eu tô dizendo. Desculpa até o termo, mas é um 9 pica, que chega, joga, que nem Ener Valencia. Me foi dito do Inter que sim, que é um 9 nesses moldes. Mas eu não sei se vocês enxergam o Bruno Rodrigues nesses moldes. Eu não vejo ele como esse tipo de 9, até porque ele não é 9 fixo dentro da área. Ele é um cara mais de movimentação ali. Então pode ser que venha o Bruno Rodrigues e mais um 9 nesse sentido. E aí vem uma informação importante da revista Colorada, que foi trazida pelo Vinícius Prats, representante do Leandro Damião, que ele não vai renovar com o Kawasaki Frontale do Japão. Teve uma reunião na última semana e se definiu que por lá ele não fica, tá? Ele não vai ficar no Kawasaki Frontale, ele já tem 35, 36 anos, o Leandro Damião. E conversando com uma pessoa importante do Inter, me garantiram que hoje o Leandro Damião não interessa ao Inter, tá com mais idade, teve uma lesão lá no futebol japonês recentemente, não é o perfil que o Inter procura. Não dá pra garantir, ele não vem. Porque a gente sabe como é futebol, é muito rotativo. Se baixar o salário, por exemplo, ele ganha quase na casa de 1 milhão lá, é outra história. Mas que hoje não há negociação entre Inter e Kawasaki Frontale, ou Inter e Leandro Damião, e no caso o representante dele, o Vinícius Prats, mas não é um nome que hoje interessa o Internacional. Pra gente fechar, o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, concedeu uma entrevista também lá em São Paulo hoje pela manhã com quem estava lá antes desse jogo de Corinthians e Internacional. Ele destacou sobre campanha eleitoral, que tem certeza que ele será reeleito e que não quer fazer um debate em um canal que seja parcial, que faça campanha para o outro lado, no caso, o lado da oposição Roberto Melo. Ele disse que vai debater se canais imparciais,
convidem e façam convite, ou até nos canais de comunicação do clube. Não há tendência de que haja um debate até o dia 9, até o próximo sábado, antes das eleições, entre Roberto Melo e Alessandro Barcelos. Falou sobre os nomes que são especulados: Bruno Rodrigues, Nandes, Scarpa, Shailon, que são nomes importantes, mas que não vai falar e vai manter a postura que teve durante os 3 anos de gestão, de não falar sobre reforços sem ter qualquer tipo de negociação em andamento. Sobre os jogos finais, agora contra o Corinthians e na quarta contra o Botafogo no Beira-Rio, que tem que ganhar os 2 jogos para terminar em alta e terminar bem em 2024, que esse é o objetivo do Inter. Eu vou trazer amanhã um rescaldo com outras informações bem importantes que eu consegui e também que o presidente confirmou na sua entrevista coletiva, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.